Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Matheus e a Sabrina da Impact, empresa júnior de psicologia organizacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional na prática, beleza? E aí eu vou começar com uma perguntinha aqui bem bacana, que é como se dá a criação da cultura de uma empresa, gente? Certo. Então, a cultura, gente, primeiro a gente precisa entender que para formar uma cultura precisa ver vários aspectos de determinada empresa. Por exemplo, para o surgimento de uma cultura na sociedade mesmo, precisa avaliar num todo. Por exemplo, o carnaval. O que se define o carnaval? São as pessoas? São as fantasias? São as músicas que tocam? Então, todo aquele contexto, todas as pessoas, todo aquele ambiente formam ali a cultura. Da mesma forma, a cultura organizacional, que ela é composta pelos membros da empresa, ela é composta pelo jeito, pelas reuniões, pelo modo de falar daquelas pessoas. Então, a cultura, né, ela é introduzida a partir do estudo do que está acontecendo naquela empresa. Como é que as pessoas se relacionam, quais são as práticas que elas fazem, quais são os objetos que tem naquela empresa que representem aquela empresa. Então, a cultura nada mais nada é que como aquelas pessoas se reconhecem como empresa. E também é um método de diferenciação também de empresas, né? Então a gente pode perceber que diferencia uma empresa da outra pela cultura organizacional. Então a Impact seria diferente de outra empresa organizacional também. E também teria a questão da missão, visão e valores, que também diferencia grande parte da cultura. Isso. A gente pode entender então a cultura como algo que a empresa se reconhece naquilo que ela define, não é isso? Totalmente. Isso. E, por exemplo, tem duas empresas de engenharia. Por mais que elas são empresas de engenharia, trabalhem com o mesmo ramo, internamente elas não são iguais por conta da sua cultura. Então pode ser do mesmo ramo, vender as mesmas coisas, mas internamente tem culturas completamente diferentes. Porque aquilo é que vai dizer a individualidade daquela empresa. Como é que ela se comporta internamente? Quais são as diferenças de trabalhar em empresa A e empresa X? É a sua cultura, é como ali é imposto entre os membros, entre os colaboradores. Pode falar. Bacana, gente. Outra coisa que eu queria saber de vocês, né? Como é que a gente pode fortificar a cultura dentro da EJ, trazendo sempre aquele âmbito de uma cultura que sempre vai estar existindo ali dentro da nossa organização? Eu acredito que principalmente por deixar isso muito claro para as pessoas e ficar reforçando, né? Tanto em reuniões, tanto em momentos de integração, né? Eu acredito que esse seja o principal ponto, né? Sempre reforçando a questão dos valores, né? Então não deixar realmente os valores simplesmente no papel escrito lá onde você fala, eu tenho um valor tal, mas realmente colocar isso em prática, tanto para o âmbito interno quanto explanar para o externo, né? Porque muitas vezes a gente quer manter alguma cultura interna, mas quando vai passar para o externo não é algo muito reconhecido, né? Então é muito importante ter essa transparência também para o cliente externo. E um ponto muito legal também para a gente estar viabilizando é que cultura só é cultura quando todo mundo se reconhece dentro daquilo. Então não adianta falar, a cultura da nossa empresa é, sinergia. Só que vai ver, tem colaborador que não sabe nem o que significa isso, entendeu? Que não se identifica com aquilo. Então cultura é algo que tem que abranger a todos. Não adianta nada você falar que a empresa, ela é, uma empresa empática, só que aquelas pessoas não praticam a empatia, não usam da empatia no dia a dia. Então, um ponto muito importante é que todos os colaboradores estejam alinhados com aquela cultura, que entendam a cultura e vejam o sentido naquilo, porque não adianta nada promover algo que as pessoas mesmo dentro da empresa não veem sentido. Então, para fortificar, para estar cada vez mais enaltecendo ali a cultura, é preciso estar inserido na rotina e principalmente nos costumes daquela empresa. Então, se a gente quer ser uma empresa empática, como é que a gente está tratando os membros? Como é que isso está sendo introduzido na EJ? Será que, na EJ, na empresa, né? Será que, eu quero que minha empresa seja empática, mas será que eu estou sendo empática com aquela pessoa nos projetos? Será que eu estou sendo empática no repasse de informação? Então, vem tudo de um costume de estar sempre refletindo. Gente, isso aqui que a gente considera como cultura está sendo posto em prática? E está realmente prezando para estar fazendo a cada dia. E é muito importante também essa postura de cultura partir da liderança, né? Porque imagina aí você tá com uma liderança que não valoriza seus próprios costumes, sua própria cultura organizacional, consequentemente até os próprios membros ali que são em questão de não serem líderes, né, ainda, eles não continuam essa cultura, né? Então é muito importante essas lideranças elas colocarem em prática realmente
e serem bem abertos e tentar puxar realmente das outras pessoas, dos outros colaboradores, essa questão da cultura organizacional. Massa, gente. Então, entendendo que a cultura, ela parte ali das crenças, dos costumes que a gente tem dentro da EJ, dentro da nossa empresa, organização, e aí olhando também para como é que isso é praticado no dia a dia, né, para que ela se mantenha forte, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre como é que a cultura, ela pode ser importante no alcance de resultados, como é que ela potencializa os resultados das nossas empresas. Eu acredito que principalmente quando uma pessoa veste a camisa ou veste a cultura da empresa, elas estão unidas pelo mesmo objetivo. Então, por exemplo, se a cultura da empresa é bater uma meta X, por exemplo, e se todas as pessoas estão unidas pelo mesmo objetivo, ou seja, todas elas vestem aquele objetivo, aquela cultura, eles consequentemente se tornam um time mais engajado, mais unidos para bater essa meta do objetivo X. Então, um dos principais aspectos que a cultura fortalecida gera é nessa parte dos objetivos e na parte de metas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E a cultura, ela vai nortear qual é o rumo que aquela empresa vai tomar. Por exemplo, a visão da Impact é alcançar os 49K, priorizando a saúde mental dos membros e o desenvolvimento. Então, sei lá, surge um tempo que a Impact está caos, e aí tá todo mundo em dúvida do que vai acontecer, do que vai fazer, para onde a gente deve olhar. A nossa visão, né, que faz parte da nossa cultura, tem que ser aquela frase que você olha e vê. Caramba, é isso aqui que a gente quer alcançar, é para isso aqui que a gente está guiando e é isso aqui o nosso objetivo final. Então, seja o que acontecer com a Impact, eu sei que a nossa visão é alcançar os 49K, mas é só alcançar? Não, pra gente alcançar, é inegociável a nossa saúde mental, porque a gente vai priorizar a nossa saúde mental e o desenvolvimento dos membros. Então não adianta estar alcançando os 49K se não tiver saúde mental e nem com membros desenvolvidos. Então a visão, né, que faz parte da cultura, ela precisa nortear os membros, assim como a missão da empresa também, juntamente com os valores. Então são coisas que vão estar ali segurando essa questão do resultado, de onde você deve seguir. E fora também que, como o Matheus falou, os membros vão estar abraçando mais com aquilo, porque quando você se identifica com aquela cultura, quando você se identifica com os valores que estão ali, você sente mais vontade de estar participando, mais vontade de estar dentro, mais vontade de estar agregando aquilo. Se eu estou dentro da empresa, que eu me identifico com os valores daquela empresa, que eu vejo que aquilo ali pode agregar a minha vida, vai ser uma linha de mão dupla. Troca, né? A gente está realizando sempre uma troca. Exatamente. Sim, e ainda tem a questão, tipo assim, de que, por exemplo, quando você não tem uma cultura muito fortalecida, acaba que pode gerar uma duplicação da cultura, ou seja, algumas pessoas querem viver uma coisa e outras pessoas querem viver outra, o que dificulta e fica aquelas rixas internas, né? Então, muitas vezes pode acabar gerando um clima interno desagradável, né, para algumas empresas. Então, é muito importante trazer esse fortalecimento da cultura e trazer um objetivo claro para todas as pessoas da empresa, ou então para cada diretoria em específico, para que realmente não haja essas rixas, não haja essa questão da comunicação ser de ruidinhos ou então de fofocas, né, para não estar ocasionando isso, e também para realmente essa motivação dos membros. Bacana, gente. E aí eu tenho uma última perguntinha para vocês, que é relacionado também a como é que a gente pode fazer com que a cultura ela não se dissolva no dia a dia da empresa, né? Como é que a gente pode fazer para que a cultura ela não se perca e a gente não faça com que a cultura morra quando você vai tendo uma troca de gestão da empresa, por exemplo, quando você vai ter o tempo passando, sempre manter aquela cultura fortificada e ao mesmo tempo com que os membros também conheçam muito sobre aquela cultura. Massa. É muito importante entender que quando a empresa passa por esse processo de reformulação, de mudança de membros, tem que entender, se for no caso de um EJ, que tem alta rotatividade, que as pessoas que estão entrando são diferentes das pessoas que estavam ali. Então, querendo ou não, a cultura vai ficar se modificando. Ah, Sabrina, mas a gente vai precisar mudar sempre tudo, de todas as gestões? Não, mas também tem que ter um olhar flexível de que aquela empresa está evoluindo ao longo dos anos. Então, por que se aquela empresa está evoluindo em processos, está evoluindo, enfim, em marketing, está evoluindo nas outras áreas, por que a sua cultura também não vai estar evoluindo? Então, a cultura não tem que ser algo ali sólido que na fundação da empresa fundou e pronto, não muda mais. Não, porque todo mundo, para estar cumprindo aquilo, tem que estar alinhado. Então, as pessoas mudam, os pensamentos mudam, mas o importante é que aquela cultura seja aberta a todos. Então, massa, como é que a gente pode estar fazendo para a cultura não perder, né? Se perder?
primeiro é alinhar os membros. Gente, tá todo mundo alinhado com isso? Esse aqui é o nosso objetivo, é isso que a gente quer seguir, tá todo mundo alinhado com os processos que a gente faz aqui dentro da empresa, tá todo mundo gostando do que a gente faz? Precisa ter esse retorno dos colaboradores, precisa ter esse retorno dos membros para nortear onde é que a gente está indo. E é muito importante ter esse olhar de tipo, caramba, a gente está crescendo e a nossa cultura do começo talvez não faça tanto sentido como está agora. E ter esse olhar assertivo e estratégico para ver o que a gente pode mudar para que englobe todo mundo e para que faça sentido para a gente. Porque se a cultura não fizer sentido para os membros, por que vai ter uma cultura? Sabe? Não é mais uma cultura se não faz sentido. Então precisa ter essas modificações. E é muito legal porque a gente, né, dentro da Impact, a gente fornece um entregável de revisão de missão, visão e valores, né? E que é muito importante para a gente estar sempre durante as imersões ou durante alguma troca de gestão, a gente está revisando essa missão, visão e valores, se realmente, como a Sabs falou, fica adequado aos membros que estão atualmente na empresa, né? Porque muitas vezes essa troca de gestão e diferentes mentalidades ali dentro da empresa que pode estar alterando essa cultura. Outra coisa que é muito importante é deixar uma gestão de conhecimento, ou seja, mostrar para as pessoas o que era a cultura. Então, como eram os membros anteriormente, o que é que eles faziam, quais são os artefatos visuais que eles têm, como eram as reuniões. Então, sempre demonstrar para os membros que estão atualmente como eram relacionadas às gestões passadas, né? Para que eles possam pegar ideias também e trazer para essa gestão atual. Por exemplo, a questão da Impact, né? A gente tem uma cultura de toda vez que vai fechar contrato, manda um olhinho dentro do grupo, né? Isso é uma cultura nossa, que foi passada de gestão em gestão. Por quê? Porque as pessoas que estavam na gestão anterior foram passando para as novas gestões e isso manteve-se como cultura. E é importante que, se a cultura faz sentido para as pessoas que estão atualmente, e se é algo legal que as pessoas apoiam e acobertam, né? Passar para as outras gestões. Mas se caso não faça mais sentido, também, e como a Sabs falou, ir tirando aos poucos, ou então realmente retirar, né? E outro ponto que eu queria ressaltar é que cultura também não se restringe a só frases de missão, visão e valores. Que isso tudo tá dentro, mas isso é só um pouquinho do tanto de coisa. Então, culturas também são artefatos. Ou seja, isso aqui, a blusa da Impact, está dentro da cultura da Impact. A blusa da FEGES, que o Fabrício está usando, está dentro da cultura da FEGES. A bandana, pronto, a bandana é o maior símbolo